Olá, professor, tudo bem? Chegamos à lição 5. Nós estamos aqui com o gênero textual artigo de opinião. Veja bem, o artigo de opinião é um gênero textual que explora argumentação, que explora tese. Então, o nosso aluno precisa ter muita consciência de que essa é uma característica principal. Porém, aqui o autor precisa ter uma norma padrão mais cuidada, ele não tem tanta liberdade de brincar com as palavras, é mais formal, justamente porque está no meio jornalístico, ok? Então é interessante fazer essa comparação lá com o gênero textual ensaio, que ele aprendeu na primeira lição. Bom, para que o nosso aluno possa produzir, então, a opinião dele, expor a opinião dele, que é uma das coisas que eu vou sugerir para você aqui na dinâmica, que se chama tribuna argumentativa, ele precisa ter base, ele precisa ter fundamento, ele precisa saber que o argumento dele está baseado em algo real. Ele não pode só dizer que ele acredita naquilo e pronto, né? Ele tem que trazer bons argumentos para convencer o outro de que o que ele fala faz sentido, ok? Muito bem. A minha proposta é que você faça uma tribuna argumentativa, né? E que nessa tribuna argumentativa ele vai trazer o posicionamento dele de maneira oral. Então a gente vai trabalhar tanto a escrita quanto a oralidade. Olha, os alunos vão participar dessa tribuna argumentativa, onde apresentarão oralmente as suas opiniões sobre temas polêmicos, né? Eles vão simular um espaço público de expressão. Então ali eles vão começar a argumentar, trazer posicionamentos, e é importante, professor, que aqui você faça uma mediação bem organizada, né? Porque quando a gente trata de assuntos polêmicos, muitas vezes eles não sabem como falar, ou como agir, ou até pode ter opiniões contrárias, e nesse momento você tem aí um espaço para ensinar para eles a importância de respeitar o posicionamento do outro, mesmo que seja diferente. Muito bem. Continuando, vamos para as etapas do processo. Professor, você vai escolher uma lista de temas polêmicos. Quais, por exemplo? Você pode pegar lá o uso de celulares na escola, por exemplo. Você pode falar sobre cotas raciais. Pode falar também sobre educação sexual, ok? E aqui você vai conversar com eles sobre essas temáticas, separe aquela que for mais viável para a sua turma, aquela que está de acordo com o seu público. Então, adapte, professor. Depois, né, cada aluno vai escolher um tema. Inclusive, os temas podem ser repetidos entre os alunos. 3, 4 alunos podem pegar o mesmo tema, dependendo da quantidade de alunos que você tem na sua sala, ok? E cada aluno vai escrever um artigo breve. Então, você pode pedir para que ele escreva um artigo de opinião pequeno, ali de 8 a 10 linhas, por exemplo. Nesse artigo, ele vai defender o posicionamento dele. Por exemplo, você escolheu lá falar sobre uso de celulares na escola. Então, qual que é o posicionamento dele nesse sentido? Se ele concorda que o celular deve ser usado, por quê? Mas é usado à livre demanda? Ou tem regras, ou se ele não concorda com o uso, por que também? É preciso que ele sempre explique o motivo do seu posicionamento. Por isso, professor, enquanto ele está escrevendo, você vai passando pelas carteiras, vai conversando com eles, vai ajustando, vai ajudando ele a seguir o caminho correto da argumentação, ok? Bom, dentro desse texto, ele vai defender a opinião, a gente já sabe, mas com pelo menos 3 argumentos. E precisa trazer exemplos disso, ok? Aqui ele vai aprendendo cada vez mais a importância de provar que o que ele diz faz sentido, certo? Depois da escrita, ele terminou, você leu o professor, você conversou com ele já tem ali a prática de escrita com a estrutura do texto, artigo de opinião, que é um texto que faz parte do tipo argumentativo, então, obviamente, ele tem que ter um título que chame atenção, porque ele vai ser publicado lá no meio jornalístico, e tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão ali dentro do texto. Ainda que seja um texto curto, de 8 a 10 linhas, ele pode fazer em um parágrafo só, inclusive, mas ainda assim tem que ter a introdução, desenvolvimento e conclusão bem claros. Muito bem. Depois dessa escrita, o que vai acontecer?
O aluno vai participar de uma tribuna argumentativa, em que ele vai usar até 2 minutos para defender sua opinião oralmente diante da turma. Você pode fazer uma grande roda e nesse momento ele vai defender o posicionamento dele, certo? Então ele está falando, por exemplo, de cota racial. Ele é a favor, ele é contra e por quê? E nesse momento ele apresenta esses 3 argumentos que foram solicitados e em seguida já traz o exemplo para provar o porquê ele pensa aquilo, ok? Então ele tem esses 2 minutos, vai de aluno a aluno, ele defende sua opinião diante da turma e enquanto ele está falando, é importante falar para os alunos, deixarem ele terminar, né, ele respirar. Depois eles trazem os argumentos para questionar, né? Eles podem, por exemplo, fazer perguntas, eles podem apresentar contra-argumentos. E nesse momento, o professor volta a dizer, você precisa ser um mediador ali com regras para que eles não se percam e de repente queiram exaltar os ânimos, certo? É preciso manter um ambiente de respeito e diálogo, mostrar para eles cada vez mais que o posicionamento de cada um depende dos seus ideais, mas que a gente precisa respeitar o que o outro pensa, mesmo que seja diferente do que a gente pensa, tá? No final, professor, você pode promover uma reflexão sobre a importância da argumentação ética, que é isso que eu falei anteriormente. Argumentação com respeito, mesmo que eu não concorde com o que o outro está falando, né? Então, reforce com eles a importância de ter uma argumentação cuidadosa, né? De observar o outro, de entender que cada um tem os seus pensamentos e que todos temos direito à expressão. Se isso não ferir o outro, claro, de uma maneira mais profunda. Aí a gente iria para um outro assunto, né? Mas eu sei que você tem discernimento, professor, para organizar isso. Muito bem. Então aqui nós temos mais uma dinâmica, mais um trabalho que você pode fazer na sala de aula, que vai explorar a oralidade e que esse aluno vai colocar em prática efetivamente aquilo que ele aprendeu em relação às características do gênero artigo de opinião. E assim, automaticamente, ele também cria mais argumentos, mais posicionamentos e vai se tornando um cidadão com muito mais conhecimento e, quem sabe, mais participação na sociedade, ok? Muito obrigada, professora, até aqui e eu te vejo na próxima lição. Até lá!